Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela versa sobre revelia e a regularidade da intimação do réu revel mediante publicação, disponibilização em sistema de processo eletrônico. Eu estou falando do recurso especial 1.951.656 do Rio Grande do Sul, RESP 1951656 e, como de costume, a referência completa do julgado, bem como a disponibilização da ementa, os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. O que tivemos aqui do ponto de vista fático que embasa a pretensão que chegou até o STJ? Na origem, nós tivemos uma ação de cobrança ajuizada na Justiça Estadual por uma empresa em face de um banco. A Justiça Estadual foi a do Rio Grande do Sul. Naquela época, o TJRS utilizava como sistema eletrônico para os processos eletrônicos o EPROC. E então o réu foi citado pela via postal, com aviso de recebimento, e permaneceu inerte, sem constituir advogado e sem apresentar defesa. Foi, portanto, proferida uma decisão interlocutória decretando a revelia do réu, a revelia do banco, nos moldes lá do artigo 344 do Código de Processo Civil, bem como determinando nessa decisão interlocutória que os prazos em relação ao réu fluíssem da data da publicação dos atos decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346 também do Código de Processo Civil. Ocorre que essa decisão interlocutória e as demais decisões foram disponibilizadas no sistema EPROC, com a comunicação aos advogados cadastrados no processo. Mas lembrem-se que o réu não cadastrou nenhum advogado. O réu citado não fez nada. Ao final da instrução, o juiz julgou o pedido procedente e condenou o banco a pagar ao autor o valor pleiteado na inicial, acrescido de 10% a título de honorários advocatícios. Então, a credora, a autora, deu início ao cumprimento de sentença e o devedor foi intimado para pagar a quantia. E aí, logo em seguida, o banco interpôs apelação, discutindo, alegando nulidade do feito, tendo em vista que a decisão que decreta a revelia e as decisões subsequentes, inclusive a própria sentença, não foram publicadas no órgão oficial, mas apenas disponibilizadas no sistema EPROC. E em razão desse fato, ele, o banco, somente tomou conhecimento dos atos decisórios proferidos nos autos no momento em que foi intimado para o cumprimento da sentença iniciado pela exequente. Então, ele pediu o reconhecimento de, primeiro, tempestividade dessa apelação, com base no artigo 272, que versa sobre a prática dos atos das intimações por meio eletrônico, e especialmente no parágrafo 8º. Parágrafo 8º do artigo 272. A parte que arguir a nulidade da intimação deve fazer em capítulo próprio, em capítulo preliminar do próprio ato que caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Então, o que o banco alegou? Olha, eu recorri dentro dos 15 dias após ter ciência desse processo que eu estou reputando como nulo, porque as intimações foram nulas. Então, primeiro pedido, eu peço que a minha apelação seja considerada tempestiva e, em sendo tempestiva, superada a preliminar, o reconhecimento de nulidade de todos os atos decisórios a partir da decisão que decretou a revelia, porque não houve publicação no órgão oficial. E o 346 permite, inclusive, que o réu intervenha no parágrafo único, que o réu possa intervir no processo em qualquer fase. O réu revel continua podendo participar do processo, ele apenas assume o processo no estado onde se encontra. Isso os argumentos da apelação do banco. Em contrarrazões, a autora alegou que o processo eletrônico tramitava no sistema EPROC. E nesse sistema, os atos processuais são publicados, quer dizer, são tornados públicos através da disponibilização nesse sistema eletrônico. Como o réu foi regularmente citado e ficou revel,
segundo o autor, em Contra-razões, todos os atos foram devidamente publicados, quando foram tornados públicos nesse sistema, não havendo, portanto, nulidade nenhuma. E aí essa controvérsia chegou até o STJ. E o STJ, meus amigos, deu provimento ao recurso especial e acolheu os argumentos do banco. O STJ relembrou que esse artigo 346 do Código de Processo Civil, ele trouxe uma significativa mudança em relação à intimação do réu-revel em comparação ao Código de 73. Porque, veja, ele prevê publicação do ato decisório no órgão oficial. Já o Código de 73, já revogado, então, esse artigo 322 que eu estou destacando é do Código de 73, que já está revogado. O 322 do Código Buzaide, o Código 73, previa que contra o réu-revel, que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório. Era o que se chamava de publicação em cartório. Quando os autos saíam do gabinete do juízo e estavam disponíveis no cartório, entendia-se, na verdade ele já está publicizado, e ali que entendia que corria o prazo em face do réu-revel. Mas isso no Código de 73. Perceba que o Código atual, no 326, exige, em que pese a revelia do réu, os autos, o processo segue com a publicação dos atos decisórios no órgão oficial. Isso se deu, naturalmente, em atenção aos princípios do contraditório e da publicidade dos atos jurisdicionais. Essa foi, portanto, uma mudança significativa em relação à intimação do réu sem advogado constituído nos autos. Os atos precisam ser, especialmente os atos decisórios, precisam ser publicados no órgão oficial. E não basta a mera publicação no sistema eletrônico. Por quê? Porque a lei que regula o processo eletrônico, é a Lei 11.419 de 2006, ela prevê no seu artigo 5º que realmente as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º dessa lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Ou seja, a dispensa na publicação do órgão oficial é apenas para a circunstância de advogados cadastrados no processo eletrônico. Só que o banco não cadastrou advogado nenhum. O banco não constituiu o advogado nos autos. Como é que se pode afirmar que o advogado do banco está cadastrado, o advogado do réu, né, está cadastrado no sistema IPROC ou qualquer sistema que seja? É impossível. Ainda que se trate de processo eletrônico, a publicação no órgão oficial somente será dispensada quando as partes estiverem representadas por advogados cadastrados no referido sistema eletrônico do Poder Judiciário. Ocasião em que realmente a publicação pode se dar dessa forma. A intimação somente será considerada realizada quando o intimando, quer dizer, o advogado a receber a intimação, realmente efetivar a consulta, tiver à disposição a realização, a consulta daquela intimação. Mas no caso dos autos, o banco não cadastrou advogado não. Ainda que tivesse cadastrado um advogado, ainda que o banco tivesse constituído um advogado, se esse advogado não tivesse cadastro no referido sistema eletrônico, seria ainda assim necessário a publicação no órgão oficial. Quer dizer, se a parte não está representada por advogado cadastrado no portal eletrônico, jamais haverá a possibilidade do advogado consultar o sistema eletrônico, o que naturalmente impossibilita a efetivação da intimação do ato decisório. Então, como o banco não tinha advogado constituído no processo, nos autos, e cadastrado no portal, a sua intimação deveria obrigatoriamente ter ocorrido por meio de publicação no Diário da Justiça, no órgão oficial. Razão pela qual a intimação da sentença, a intimação de todas as decisões, inclusive a que decretou a revelia, que se deram apenas na disponibilização no portal do sistema eletrônico, violou realmente o artigo 346 do Código de Processo Civil e violou também o artigo 5º da Lei 11.419 de 2006. Então, a conclusão a que o STJ chegou nesse julgado foi a de que, aspas, passo a ler,
Ainda que se trate de processo eletrônico, a publicação da decisão no órgão oficial somente será dispensada quando a parte estiver representada por advogado cadastrado no sistema do Poder Judiciário, ocasião em que a intimação se dará de forma eletrônica. Ok? Então, essas as observações que eu separei para fazer com os senhores sobre esse julgado, já tendo sido feitas. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima em breve.